Olá, caro viajante, por favor, sente-se, tome uma bebida comigo e ouça as minhas inúmeras histórias que eu adquiri durante as minhas viagens. Meu nome é Leonardo Maclaudio e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sem mais delongas, senta que lá vem a história. infelizmente chegamos ao final da série das criaturas fantásticas da cultura nórdica. Logicamente, existem muitas outras, mas infelizmente muito desse conhecimento acabou se perdendo durante os anos. Sendo assim, vamos finalizar com mais duas criaturas fantásticas. Começando pelos gnomos, que são conhecidos como, dependendo da cultura, eles são conhecidos como Tonte, Nisse e Kobolds. De acordo com a região habitada por eles, os nomes variam entre gnomos, kobolds, bagans, brownies, korrigans, goblins e punks no Reino Unido, Tonte ou Nisse na Escandinávia, Donovoi na Rússia, Heinz Zellmachen na Alemanha e também duendes na Península Ibérica, assim como Pitice ou Pitic na România, não sei, né? Imagino que deve ser assim. Em termos gerais, os espíritos domésticos mais comuns na Escandinávia, que é a sua pátria original, eram os Tonte e Nisse, que são semelhantes aos Brownies e Hobgoblins ingleses e os Kobold alemães. Originários do folclore europeu, confundiam-se muito com a figura dos anões, seus precursores, ou eles até se sobrepõem a ela. Eles diversificaram ao longo do tempo, recebendo mais detalhes e histórias de acordo com a inspiração e imaginação dos escritores medievais. A partir da década de 1970, as figuras míticas dos gnomos e das fadas reapareceram em um amplo contexto comercial, mas depois foram aos poucos caindo no esquecimento. Todavia, a sua presença invisível para nós é constante nos reinos da natureza, onde pode ser sentida e percebida através da visão sutil. Os antigos povos acreditavam que os espíritos domésticos raramente prejudicavam os seres humanos. As suas proezas se limitavam apenas a brincadeiras inofensivas, como tirar ou mudar as coisas do lugar, bater portas, puxar as cobertas ou correr atrás de cachorros e gatos. As crianças pequenas podiam vê-los por causa da sua inocência, desde que não fossem desacreditadas ou censuradas pelos adultos. Esses seres poderiam se tornar auxiliares valiosos para as donas de casa e os camponeses, pois existem inúmeros relatos sobre a ajuda que davam para lavar louças, cuidar dos animais e das plantas, assim como brincar com as crianças ou até mesmo ensiná-las alguma atividade artística. As lendas escandinavas consideravam o Tonte o espírito do primeiro proprietário de uma casa ou fazenda, e por isso ele era empenhado em zelar pela preservação dos bens dos herdeiros e os cuidados com a residência, chamada Tonte em sueco. Apesar do seu tamanho pequeno, o Tonte ele se aborrece ou se ofende facilmente quando as pessoas o ridicularizam ou não acreditam nele ou até mesmo não cuidam dos animais e das plantas. Para agradá-lo, os camponeses nórdicos lhe deixavam um prato com mingau de aveia, um copo de leite e pão com manteiga em um lugar especial reservado só para eles, dentro ou fora da casa. As imagens antigas o retratavam como um ser pequenininho e idoso, mas robusto fisicamente, com uma barba e roupas camponesas de outras épocas. A partir do século XIX, livros e revistas passaram a lhe atribuir características um pouco mais natalinas. Assim, acabou surgindo o Jultonte ou Junelice, que se parecia com o Papai Noel e trazia presentes no Natal, que é a versão cristã da celebração pagã do
Festival Yule. Os Tontes partilham traços comuns com os Landvaetir, mas diferente destes, são seres solitários. De acordo com a religião onde agem, são denominados Gardbro ou Gardvord, que são os guardiões da fazenda, Tunkal, que toma conta do quintal, Godbond, o bom camponês, Gardsra, cuida dos jardins, ou Armadur, que é zelador da lareira. Porém, muito apegados às tradições, eles não gostam de mudanças e inovações tecnológicas, detestam barulhos, gritos, palavrões e a falta de respeito. O animal preferido é o cavalo e a sua morada, os antigos túmulos e monumentos pré-históricos nas casas e moinhos antigos. A sua desaparição progressiva deveu-se à modernização do trabalho agrícola, à construção de estradas e edifícios e ao crescente distanciamento do homem das forças e dos seres da natureza. Uma classe semelhante aos gnomos são os Uldras, que são criaturas subterrâneas encontradas apenas na Lapônia. Acredita-se que vivem em grupos familiares e exercem autoridade sobre os animais de grande porte, como renas, lobos, ursos, alces, que lhe obedecem. São considerados seres cordiais, mas se forem maltratados eles se vingam, provocando desordem e até doenças entre as renas ou até brigas entre os homens. Devido à devastação crescente das florestas nativas do norte da Europa e à extinção de muitas espécies de plantas e animais, são cada vez mais escassos os relatos sobre a aparição ou até mesmo o auxílio desses pequenos, mas poderosos seres sobrenaturais. Agora, como o Halloween aconteceu há pouco tempo, vamos falar sobre os fantasmas e mortos-vivos, que são os Living Dead ou os Draugr. Em várias lendas escandinavas e germânicas são mencionados fantasmas, ou seja, espíritos sem corpo físico, mas que ainda possuem uma parte da sua estrutura sutil e energética. No mito da criação, descreve-se como o deus Lordhur deu ao primeiro casal humano a aparência, os movimentos, a saúde e a cor do corpo físico. Quando ocorre a morte, o veículo físico para de funcionar e seus componentes físicos retornam à natureza. Ao redor do corpo físico existe um envoltório sutil que ele reproduz sua forma e que pode se distanciar, mas continua preso ao corpo físico por um cordão prateado. No momento da morte, esse veículo etérico ele pode se deslocar e permanecer por algum tempo como um fantasma ou Draugr. Se ele preservar resquícios do seu corpo mental, serão guardadas algumas memórias e até lembranças da vida individual, que podem ser compartilhadas com os descendentes. Se ainda em vida acontecer um desdobramento voluntário e consciente entre o corpo físico e o etérico, este pode se manifestar como um Vardogr, que é o mensageiro, com forma humana ou animal, que anunciava a chegada ou a morte de uma pessoa próxima. Segundo algumas crenças populares e relatos dos povos nórdicos, a continuidade do corpo mental e do corpo sutil é mantida após a morte. Por isso, os mortos-vivos continuam a interagir com os vivos e suas atitudes variam desde a comunicação cautelosa até a hostilidade explícita. Essa explicação do medo atávico dos seres humanos com relação aos mortos, do temor que demonstram das vinganças ou perseguições do além, como alguém que não pagou as dívidas e é cobrado pelo morto, a vítima que vem assombrar o criminoso, um rito de passagem que não foi bem feito pelos familiares. As histórias sobre os mortos refletem as antigas crenças pagãs, porém elas são mescladas com dogmas, medos e castigos cristãos. Nas sagas islandesas são descritos aparições nas festas de Yule de marinheiros afogados, com roupas molhadas e restos de algas nos cabelos, mas desejando beber junto com seus familiares.
Em outra saga, relata-se como um mago convocou os espíritos de alguns mortos para conhecer a causa da sua morte. Apesar deles não falarem, seus gestos e aparência explicavam como tinham sido assassinados. Os fantasmas também aparecem sem forma humana, como chamas ou lampejos, devido aos seus resíduos etéricos, mas desprovidos de consciência. Devido à falta de energia para sua sustentação física, eles podem roubar fluidos vitais de pessoas presentes, provocando nelas certos arrepios, mal-estar e frio, sugerindo uma vampirização. É uma criatura similar ao Haugbud, o morador da colina, cujo corpo continua no túmulo, deslocando-se apenas o espírito e atacando passantes ou aparecendo coberto de algas ao lado de barcos e navios afundados. Os mais temidos fantasmas são os Draugr, mortos-vivos cujo corpo não se decompunha, mas ficava inchado, pesado e roxo. O Draug é muito forte, mas ele é faminto pela energia vital dos seres vivos. Sua aproximação provoca frio, fraqueza, mal-estar, conforme é descrito em várias histórias e lendas. Ele pode aparecer acidentalmente quando uma parte da energia etérica fica retida no cadáver. Às vezes, seu túmulo é aberto e ao sair ele mata tudo o que encontra no seu caminho, batendo nas portas das casas e até tentando entrar. Este ser ele possui o corpo físico sustentado apenas pela energia etérica e a força vital, mas ele é desprovido de qualquer consciência. Somente um verdadeiro herói tem coragem e força para se opor a esse adversário formidável, sem tentar usar armas, por não agirem contra ele, mas forçando-o a voltar ao túmulo e cimentando a tampa do caixão. Um autêntico Draugr, ele não reconhece seus familiares ou amigos, e nem pode falar e é imune a todos os tipos de armas. Para prevenir a aparição e manifestação nefasta desses vampiros energéticos que roubam nossa energia, recomenda-se a prevenção com um método antigo também usado na Romênia, onde existiam as lendas dos Strigoi e dos famosos vampiros. E nos países eslavos, que é fincar uma estaca cravada com símbolos únicos no coração dos cadáveres, decapitar ou submeter o falecido à morte tríplice, que é enforcar, atravessar com uma lança ou estaca e em seguida cremar o corpo. Que é basicamente o que vimos muito em vários filmes que mostra o vampiro e toda essa lenda em volta do vampiro. Porque é daí que vem tudo isso, da cultura antiga, desses seres que na verdade eles não chupavam o nosso sangue, mas roubavam a nossa energia vital. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E não esquece 3 coisas. Uma, dá aquele joinha, é de graça, não paga nada. Segunda, eu sei que muitos assistem os meus vídeos, não são inscritos. Por isso, clica no botãozinho de inscrever-se para fazer parte do canal e ajudar esse canal a crescer e espalhar a cultura nórdica, essa cultura tão rica que eu sempre digo, para outras pessoas, para mais pessoas. E terceiro e último, marque aquele sininho que tem do lado do inscrever-se, para que vocês possam receber notificações, para que assim o YouTube mande notificações dos vídeos que saírem no canal, para que vocês não percam nenhum episódio da mitologia nórdica, Histórias do Norte, assim como outras séries que eu tenho. Sendo assim, vou ficando por aqui, tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!